Muito bem, pessoal. Então nós chegamos aí numa das aulas, eu reputo como provavelmente uma das mais importantes do curso, porque nessa aula 10 nós iremos tratar aqui diretamente os distúrbios da comunicação, ou seja, tudo aquilo que surge quando eu tento estabelecer uma transmissão de mensagem saudável, boa, né, com o meu interlocutor, só que existem algumas coisas neste meio do caminho que são os famosos ruídos, que criam distúrbios. E uma vez criados estes distúrbios, as pessoas tendem a reagir passivamente, defensivamente, elas tentam evitar, né? Muitas vezes a pessoa, uma trata a outra com muita ironia ou com sarcasmo, e aí a outra ela resolve se calar e deixa de se abrir, deixa de transmitir os seus feedbacks ou as suas mensagens. Então, nós temos aqui dois objetivos bem claros nesta nossa 10ª aula: identificar os distúrbios da comunicação. Quais são esses distúrbios, né? É óbvio que, como eu sempre digo nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, nada é exaustivo. O conhecimento está sempre crescendo, sempre surgem novas ideias, sempre surgem novas ferramentas, mas nós vamos aqui identificar os principais distúrbios e, ao mesmo tempo, identificar modos, né? Nós vamos fazer uma pequena relembrança do que já foi tratado neste curso, com uma nova roupagem aí, de situações que nós usamos para superar esses distúrbios que acontecem no processo de comunicação. Então, lembram lá do Shannon, quando eu mostrei aquele gráfico, né? Nós vamos dar ele trouxe isso nos anos 40, essa roupagem com um desenho de o que é um processo de comunicação. Alguém, né? Vamos tentar relembrar. Eu mentalizo uma ideia que eu quero transmitir. Essa ideia eu preciso verbalizar, ou vou escrever, ou vou colocar num e-mail. Então eu vou usar um e-mail e vou enviar um sinal. Alguém vai receber, vai decodificar, vai traduzir o que eu quis dizer e vai dizer para mim, que é o feedback, se compreendeu na plenitude ou não aquela mensagem. E vimos também que no gráfico de Shannon, eu vou repassar aqui, existem os ruídos que acontecem durante esse processo. Então, se a gente relembrar, tá aqui a informação, né, que foi elaborada, o canal que foi usado para servir de agente transmissor, tá aqui o canal, depois o sinal decodificado e finalmente a mensagem foi recebida. Da mensagem ser recebida, o que aconteceu? Pode ou não ter surgido ruídos. Então aqui os ruídos, que vão ser os nossos distúrbios. Então aqui está o resumo. Alguém que eu tenho, ou eu detenho uma informação, tenho que transmitir, decido se a informação vai ser codificada ou não. Nós falamos isso, às vezes você está num curso de alta tecnologia, não é a sua área, então você não conhece muito as terminologias, o palavreado que é usado. Então há necessidade de decodificar aquilo que está sendo falado. E por aí vai. E onde que então entrariam os distúrbios, né? O feedback, que é quando o meu receptor me retorna positivamente ou negativamente em relação ao conteúdo da mensagem transmitida. E aí então eu destaco isso, ó. Numa dessas fases deste processo, ou seja, eu tenho a minha informação e vou transmitir. Antes de eu transmitir, eu tenho algum problema. Por exemplo, eu começo a colocar na minha informação juízos de valor pessoal meu. Eu começo a deturpar aquele dado, ou então um boato, eu criei um boato. Então, eu gero aqui, ó, bem no começo, um distúrbio, tá aqui. Agora, eu tenho informação e vou disponibilizar, vou repassar para o meu interlocutor. Se eu não escolher o canal adequado, eu crio um outro obstáculo. Depois, aquela mensagem foi transmitida, agora o sinal vai ser decodificado, a pessoa que vai ser o receptor daquele código, daquela mensagem, vai ter que decodificar, dependendo do caso. Eu vou dar um exemplo aqui que se torna um obstáculo, que é esse vermelhão aqui, ó. Aquele exemplo que eu dei de eu estar conversando com um árabe. Se não tiver ninguém nesse meio aqui para fazer a decodificação, o que seria a decodificação nesse caso? Interpretar árabe para mim, vai ter aqui um grande obstáculo. Muito bem, e a mensagem ela chega finalmente no receptor. Aqui
esse obstáculo, ou esse distúrbio, ele pode ser encarado como diversos aspectos, ali, questões físicas, pessoas que estão distantes e a empresa perdeu, por exemplo, o sistema de internet, está fora do ar, ela não consegue, a mensagem não chega lá para o receptor. Então vejam que com base no gráfico de Shannon, você consegue visualizar pontualmente cada fase, cada ponto, cada momento onde os distúrbios poderão se tornar reais, e é ali que eu preciso atuar para fazer frente à situação que foi apresentada como um distúrbio, como um óbice, como uma dificuldade na transmissão da mensagem. Bom, então está aí, nós vamos observar agora 3 distúrbios, né? Eu vou colocar, eu costumo dizer que são 3 níveis, né? É estratificado esses impedimentos, e nós vamos colocar qual que é a situação ideal quando se trata da comunicação, da compreensão, né? Os interlocutores se entendem perfeitamente, o que é raríssimo. Mas nós temos aí o bloqueio no primeiro nível, nós temos a distorção e nós temos o filtro. A distorção, a gente observa que vem do próprio, da etimologia da palavra, é algo que está distorcido, ele não está perfeitamente alinhado com a sua originalidade, digamos assim. Quando eu falo que tem um som que distorce, por exemplo, alguma coisa que me incomoda. O filtro, geralmente o filtro somos nós que usamos o filtro, né? O bloqueio independe muitas vezes da gente. Eu estou dizendo aqui no conceito geral. O bloqueio, qualquer coisa que você está andando com o seu carro, tem um bloqueio na rua, você é obrigado a parar, você não consegue prosseguir. E nós vamos ver aqui a exatidão, que é quando não há manifestação do bloqueio, ela não se manifesta, então há uma perfeita compreensão de ambos os lados, de ambos interlocutores, do emissor quanto do receptor. Então eu volto a lembrar aquele exemplo que eu tenho citado desde o começo, né, uma pessoa que fala um idioma que eu não entendo absolutamente nada, então aqui um árabe com um brasileiro, se encontram ali na Praça da Sé e tentam conversar. Se não houver alguém para interpretar, para decodificar, né, que é tecnicamente o processo que tem dentro da comunicação, ninguém vai entender nada. Então, a comunicação ela não se realiza. Então, houve um bloqueio. Aqui você tem uma figura do emissor, tá, em azul, e o receptor. Então, quando tem o bloqueio, um não se coloca com o outro, um não se encaixa com o outro, um não se toca com o outro. Na distorção, o que acontece? A comunicação ela existe, mas ela é bem restrita. Por quê? Porque de ambos os lados, ou de apenas um, há uma dificuldade de decodificar por completo a mensagem que é transmitida. Então, o exemplo que eu cito aqui, um turista inglês está caminhando ali nas praias do Rio, ou está caminhando no centro de São Paulo, e ele encontra um estudante de inglês de nível básico. Vão estabelecer alguma comunicação ali, um good morning, how are you, etc, etc, mas na hora que houver o inglês aprofundar na conversação, o estudante ele vai ter uma distorção dessa linguagem, ele não vai compreender. Mas existe aqui um ponto que se toca de comunicação. Olha, há uma pequena interseção aqui entre o emissor e o receptor, e aí é chamado distúrbio da distorção. E o filtro é uma comunicação mais ampla, né? Mas é uma comunicação onde as partes já sabem que vai haver aquela discussão de uma linguagem mais técnica. Então, por exemplo, na realização de um curso de alto nível, você está realizando um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação técnica da sua área, tanto a plateia, tanto os alunos, a audiência, quanto os professores já têm a noção exata da linguagem que vai ser tratada. Então, há um filtro dos códigos, né? Vamos colocar aqui tecnicamente, que serão utilizados durante as aulas, as palestras, né? Então, o filtro, ele também é um bloqueio, ou um distúrbio. É um bloqueio, não, desculpe, é um distúrbio. Por quê? Porque se pessoas que não são daquela área entrarem para assistir a aula, ou se você é convidado para uma palestra que não é do seu métier, não é da sua área, você não passa no filtro, e aí você vai sofrer problemas para ter uma compreensão nítida. Então, quando se trata do filtro, já há uma aproximação maior, há uma interseção maior, mas ainda não é a exatidão completa, não é 100% de compreensão na transmissão da mensagem. E,
finalmente, a exatidão, o bloqueio ele não ser efetivo. Então, tudo que o emissor fala, o receptor escuta, entende, decodifica a mensagem por completa. Vejam que nas fases dos distúrbios, isso não acontece. Muito bem. E no caso dos bloqueios, quando a comunicação não se estabelece em hipótese alguma, eu dei lá o exemplo do árabe conversando comigo, mas tem algumas causas que são reais e que você pode trabalhar em cima delas para resolver o problema do distúrbio na comunicação. Então, a primeira causa aqui, sobrecarga de informações, né? Vamos dar um exemplo. Nós temos o mau hábito de não lermos contratos. Por quê? Porque se coloca uma sobrecarga de informações que eu deixo de ler o que é importante para mim. Muitas vezes numa prova tem uma sobrecarga de informações, eu tenho tanta coisa para estudar que eu acabo não estudando e acabo não estudando o que cairia na prova. Uma empresa que massifica demais os seus empresários com informações aleatórias, sem um planejamento, sem objetivo, ela acaba criando um terreno fértil para bloqueios, porque as pessoas se cansam e não querem saber mais de ficar lendo, de ficar buscando informação, porque é muita informação e às vezes informação desnecessária. O autoconceito ele tem a ver muito com a comunicação entre duas pessoas, entre um grupo menor. São aquelas pessoas que têm esse autoconceito e ele se exterioriza de uma maneira mais soberba, mais arrogante. Então, lá atrás nós falamos da autoridade cognitiva, não sei se vocês se lembram, quando eu projeto em alguém, se esse alguém que eu projeto for uma pessoa mais arrogante, mais soberba, ou seja, o autoconceito que ela faz de si acaba não sendo positivo para o relacionamento, eu naturalmente bloqueio. Isso acontece muito no dia a dia. Quando você encontra uma pessoa cujo autoconceito é de que sabe muito, de que conhece muito, de que entende muito, você automaticamente já para de dar trela para aquela pessoa, não dá nem oportunidade para conversar mais com aquela pessoa. Uma outra causa de bloqueio é a fonte da mensagem, né? A fonte, muitas vezes ela não tem o conhecimento pleno do que vai ter que ser passado, não sabe daquela temática, não quer passar a informação. Então, isso acontece muito com quem trabalha na área jornalística, isso acontece muito para quem trabalha com segurança pública, acontece nas Forças Armadas, quando você trabalha com essas fontes, mas no dia a dia a fonte, que é o emissor, se ela tiver, por exemplo, eu quero falar determinado assunto, mas eu tenho vergonha de falar em público. Então, eu, como fonte, vou ser uma causa de bloqueio daquela comunicação. Então, muitas vezes nós temos que estudar bem a fonte para verificar por que ela está sendo causa de bloqueio na comunicação. Localização física. Atualmente, a localização física diminui um pouco, mas ainda é uma realidade, particularmente em empresas médias e pequenas, em que faz-se necessária a presença de um CEO, de um diretor, e se ele está longe, se existem áreas que ele precisa visitar e ele não vai visitar porque é longe, isso começa a bloquear, né, esse contato, essa comunicação da alta gestão ali com os funcionários e os colaboradores da organização. O mesmo acontece em uma família. A pessoa, hoje em dia está mais fácil porque você pega uma mídia social e conversa com vídeo e tal, mas há pouco tempo atrás mesmo a pessoa entrava numa viagem, a outra ficava sem obter nenhuma informação e ficava até preocupada. O que será que houve? Porque não tinha a distância, ela dificultava e bloqueava a comunicação. E a defensividade. A defensividade é quando a pessoa se coloca numa posição em que ela não quer mais saber de papo, ela não quer bater, não quer falar, não quer ouvir, ela já... E vem exatamente dessas outras causas aqui, né? Do autoconceito, do problema da fonte. Às vezes a fonte, ela é uma pessoa que é mais orgulhosa, uma pessoa que gosta de mostrar que tem conhecimento. Então, conforme a evolução dessas conversas, dessa comunicação, eu começo a me colocar na posição defensiva e bloqueio, e não quero mais saber de continuar a conversa, né? E a defensividade, ela é muito comum em entrevistas, né? Por isso que é importante a pessoa que realiza muitas entrevistas, seja alguém do RH que faz a parte de seleção, de recrutamento, seja pessoas que trabalham em campo, seja pessoas buscando e coletando informações, quando você precisa conversar com outras pessoas, que é tecnicamente o nome que se dá, é uma entrevista,
é importante você conhecer essas técnicas para evitar que os seus interlocutores entrem nesse estágio de defensividade. A partir do momento que a pessoa se bloqueia, não tem mais comunicação. Vamos contextualizar aqui. Observem a figura. Essa pessoa aqui, aparentemente, é só uma figura, está com um olhar de ira, né, em cima do seu interlocutor ali. Dá a impressão que é uma entrevista de trabalho, dois amigos de trabalho, ou um gerente, o seu liderado. E aqui ele franziu o seu rosto e já se posicionou na retranca. Então ele já entrou em defensiva. Aqui, como é uma figura, nós não sabemos se foi um autoconceito, se foi um sarcasmo. Lá quando nós falamos da comunicação não violenta, vocês vão lembrar diversos procedimentos que devem ser evitados, né? Tratar com ironia, piadinhas, sarcasmo, né? Ficar se colocando como superior, isso é muito ruim. O seu interlocutor certamente vai se bloquear, vai entrar em defensividade, ele não vai querer mais se abrir, não vai querer mais conversar. Perde-se um pouco a confiança que há entre as partes. Então, na comunicação interpessoal, vamos trazer aqui um caso real, uma contextualização. Um facilitador, seja ele um líder, um entrevistador, um professor, ou seja, alguém que está se dirigindo a mais pessoas, a uma plateia, ou a uma pessoa individualmente, um facilitador frio, distante, ele sabe tudo, né? Sabe chão, se conhece tudo. Manipulador, ele tenta conduzir, ele vai provocar, aprenda isso, se você agir dessa maneira, frio, distante, sabe tudo daquele assunto, não deixa a pessoa se posicionar, não foca só na temática, foca na pessoa, você vai provocar a defensividade. Então nós vimos lá que é um dos bloqueios, é uma das causas de bloqueio mais terríveis que existe, porque a partir do momento que a pessoa entra no estágio de defensividade, mesmo em futuras conversas, ela vai reagir se trancando. Então é importante que você entenda isso dentro do seu trabalho, no dia a dia. Se alguém está nesse estágio de defensividade, essa pessoa cria bloqueios constantes dentro da empresa. Ela não quer falar, não tem mais, ela não se sente mais livre para tratar dos assuntos com os seus gestores, com os seus líderes. Muito bem, e como é que nós podemos superar esses distúrbios? Eu vou fazer aqui uma rápida repassada. Quando nós estudamos a comunicação eficaz, nós vimos ali técnicas, estratégias, como que você pode fazer para melhorar essa comunicação. Então, aquilo ali é o que nos mostra como que nós superamos, como que nós passamos, sobrepujamos aos distúrbios ou aos obstáculos. Então, inicialmente, foque sempre no conteúdo da conversa, né? Preste atenção naquilo que está sendo tratado, no mérito do assunto. Não preste atenção na pessoa, não fale da pessoa. Se for, mesmo que a pessoa tenha cometido um procedimento equivocado, aí você pode dizer, olha, o nosso código diz tal coisa. Não entra na questão da pessoa, você vai focar sempre no conteúdo, na temática que está sendo tratada. Perceba sempre os sentimentos que estão envolvendo ali aquela conversação, aquele bate-papo. A pessoa está triste, está feliz, está ressentida, está magoada, está passando por alguma dificuldade pessoal. Então o interlocutor, é importante que ele tenha essa percepção, que ele tenha esse feeling para poder depois atuar de uma maneira até a contribuir e ajudar aquele seu, seja um funcionário, seja alguém da empresa, o interlocutor ali da conversa. Muita atenção aos gestos também, né? Os gestos, eles falam se a pessoa está se retrancando, está cruzando as pernas, está franzindo mais o rosto, está com um semblante de que está apavorado, está tenso. Então é importante você observar isso aí para tentar bloquear aquele distúrbio, né? As atitudes têm a ver com os gestos, né? E finalmente as expressões aqui do rosto, né? Se a pessoa está sorrindo, está fechando a cara, está franzindo o seu semblante, né? Então, as expressões da pessoa vai mostrar ali como que ela pode estar durante aquela entrevista, durante a conversa, ou num processo. Tem pessoas que com o tempo vão mudando, e aí você tenha essa percepção para poder sobrepujar, superar os distúrbios na comunicação. Isso aqui muito importante para superar esses distúrbios. Faça perguntas esclarecedoras. Então, ele deu o exemplo da pessoa que
cometeu um deslize. Aí você está focando no problema do código da empresa. Olha, mas o nosso código diz assim, 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 assado. Aí você vai perguntar para a pessoa. Não pergunta diretamente, você não leu o código? Não, você pergunta se durante a integração dela, a empresa, a firma, ela não tomou conhecimento do código, se não foi dada a oportunidade dela ler o código, conhecer. Então, você, por meio de perguntas, você leva a dúvida ao seu interlocutor, de modo que ele vai refletindo, né, e você vai desbloqueando aquela comunicação. Admita, melhor dizendo, dificuldades na compreensão. Olha, fulano, eu não entendi bem, foi isso que você quis dizer? Qual foi a sua intenção? Não ficou muito claro para mim, né? Então, sendo bem objetivo, né? Não fique dando voltas, não. Mas admita que você está com dificuldade, porque isso ajuda a desbloquear. Manifesta a sua discordância em formas de perguntas, tá? E aí você consegue manter o diálogo. Aqui, eu citei o exemplo aqui em cima das perguntas esclarecedoras, né? A pessoa, você sabe que ela não leu o código de conduta. Você sabe. Então, e ela está se justificando. Aí você manifesta a sua discordância. Você vai dizer que durante a integração é obrigatório que o instrutor mostre o nosso código de ética, código de conduta para os funcionários que estão sendo integrados. Você, na época, não teve essa instrução, o que aconteceu? Mas você discorda com uma pergunta esclarecedora. Nunca batendo de frente ali, porque aí ele vai entrar em defensividade e não vai se abrir mais. Tome nota de tudo que você está conversando, anote ali para fazer um resuminho, seja para um feedback, seja para uma nova entrevista no dia seguinte, uma nova conversa, mas anote, que se você não anotar e confiar na sua memória, você vai com certeza esquecer o que foi conversado. Dizer o não, né? Começando pelo sim, isso aqui eu já havia falado lá na aula da comunicação eficaz, né? Nunca diga não abruptamente. Você vai dizer o não mostrando a legislação, mostrando que tem normas que proíbem determinadas condutas, e aí você mostra o não, você diz o não, mas você não começa o não de uma maneira abrupta, assim, rígida, dura, porque a pessoa vai entrar em defensividade e vai bloquear, vai cortar ali o canal de comunicação. E finalmente, procure sempre usar a comunicação não violenta, né? É a questão do pedir, do sentimento, né? De você da empatia, se colocar na posição do seu interlocutor, e com isso você descongela, você quebra o gelo daquele relacionamento, você se desarma, e as pessoas que estão ali participando com você, seja uma instrução, uma palestra, seja uma entrevista, elas também se desarmarão, e nós conseguiríamos ter uma comunicação sem nenhum tipo de distúrbio, e conseguiríamos desbloquear mais esse nosso processo da comunicação, seja com os liderados, seja entre duas pessoas, seja no ambiente familiar, seja no ambiente social e principalmente no ambiente corporativo dentro das empresas. Muito bem, então aqui eu encerro essa aula dos distúrbios da comunicação, tá? Nós estamos aí quase que no último, talvez diria o último quinto do curso. Na próxima aula nós vamos entrar em medidas que são práticas para a comunicação nas organizações e o resultado dessa boa comunicação dentro dessas mesmas organizações, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais.